Os irmãos já me ouviram falar algumas vezes do que eu digo que é o negócio de Deus. Qual é a preocupação de Deus? O trabalho de Deus. O trabalho de Deus, irmãos, é salvar os seres humanos. O Senhor quer salvar os seres humanos. E o Senhor utiliza diversos métodos para salvar os seres humanos. Mas um deles, o principal, quem sabe, é o testemunho dos seus filhos, daqueles que já são seus filhos, que fazem a sua vontade. E por que é que Deus chamou Abraão? Por que o Senhor chamou Abraão e falou, saia do lugar onde você está, saia da tua parentela? E nós já vimos isso, esse saia significava, saia de você mesmo, torne-se uma nova pessoa, esqueça o que você já aprendeu em Babilônia. Para que é que o Senhor chamou a Abraão? Gênesis 12:2 diz assim, para ser uma grande nação, para que a sua família fosse abençoada, para que ele fosse abençoado, para que o seu nome fosse engrandecido, mas ainda mais, irmãos, para abençoar todas as famílias da terra. Como é que o Senhor poderia abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, através da sua linhagem? Pela prática de vida dessa família, pela prática de vida dessa nação. Nós vimos na lição dessa semana o altruísmo de Abraão. Nós vimos o seu exemplo de honestidade também para com Deus. Nós vimos as suas atitudes bondosas com relação aos seus direitos. Se é que ele tinha, quando ele tinha direitos, ele declinava dos direitos para poder atender melhor aqueles que estavam se relacionando com ele. Por exemplo, o rei de Sodoma ou o seu sobrinho Ló. Quero ler para vocês um texto que está na lição de sexta-feira, um texto da senhora White. Ela diz assim, quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas para ele ser o amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento por meio do qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. Ele devia ser uma luz no meio das trevas morais que o cercavam. É para isso, irmãos, que Deus chamou Abraão, para que ele fosse uma luz, para que os povos olhassem e falassem assim, o que acontece com essa família, o que acontece com essa nação? Ah, essa nação adora o Deus Altíssimo, o Criador do céu e a terra. Então eu também vou querer adorar esse Deus. Mas o Senhor também nos chama hoje, irmãos. O Senhor chamou Abraão e nos chama hoje. E tem um texto também na lição, na mesma página, falando sobre o nosso chamado. Sempre que Deus abençoa seus filhos com a luz da verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Vocês são o sal da terra. E quando Deus faz com que seus filhos sejam sal, não é apenas para sua própria preservação, mas para que sejam instrumentos para a preservação dos outros. O Senhor nos chama também, irmãos, para sermos exemplo, para testemunharmos do seu amor, para testemunharmos através da nossa vida, para demonstrarmos através da nossa vida o que é ser leal a Deus. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, falou sobre isso. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas ele, lá em Mateus 5, 13 a 16. Mas ele diz o seguinte, para que vejam as boas obras, para que os outros vejam as vossas boas obras, e dessa forma glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Através das nossas obras, irmãos, através das nossas atitudes comportamentais, através daquilo que fazemos, que executamos, nós testemunhamos do Senhor Deus e ele pode ser glorificado. Veja, irmãos, que privilégio. Através da minha obra eu posso fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Através das minhas atitudes eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer o contrário também. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi falar, mas aquele fulano nem parece cristão.
Como que um cristão pode fazer uma coisa dessa? Em vez de glorificarem a Deus, irmãos, nós envergonhamos o seu nome muitas vezes com atitudes erradas, com atitudes egoístas, com atitudes avarentas. Veja lá, irmãos. Mas então as nossas obras aqui nos salvam? Nós somos salvos pelas obras, por aquilo que fazemos? Não, irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras testificam de que nós já fomos salvos. Quando você vê lá Abraão fez. Se você olhar no livro de Hebreus, no capítulo 11, pela fé ele fez. Tudo que ele fazia, irmãos, era por conta da fé, era por conta da salvação que ele já havia tido. A salvação que seria efetivada pelo Senhor Jesus Cristo. Nossas obras, irmãos, mostram que a nossa fé não é um discurso teórico. Não é simplesmente uma tese falando sobre a salvação, mas mostram o que ela faz, mostram o que a salvação faz com as pessoas. Nossa fé não é um discurso, nossa fé é uma prática de vida. Nossa fé, irmãos, deve ser um modo de vida. E eu quero alertar a mim e a cada um de vocês. Se a tua fé não tem feito o teu modo de vida, não tem demonstrado o teu modo de vida, não tem sido uma luz, não tem sido sal, está tudo errado com a sua experiência de fé. Porque se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo e for grato pela salvação que Ele provê, as suas atitudes vão ser totalmente diferentes das atitudes do mundo. Você vai ser perdoador, você vai ser altruísta, você vai ser solidário, você vai ter piedade para com as pessoas, você não vai ser fofoqueiro, como já estudamos. Você vai cuidar do bem de cada um. Cuidar do bem de cada um, às vezes em detrimento do seu próprio bem, como fez Abraão, que estudamos nessa semana. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter aprendido nessa lição as raízes de Abraão, os primeiros momentos da história de Abraão. Que pudéssemos ter aprendido, que pudemos ter aprendido muitas lições para a nossa vida hoje, que estamos a 4.000 anos de distância de Abraão, mas com verdades preciosas para a nossa vida de hoje. Quero desejar a todos um feliz sábado.